The fear of death keeps mortals well in check. You'd best learn to fear something yourself, you hear me, boy? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Avalantes e o tema de hoje é reforma administrativa. No fundo vocês verão a imagem do jogo Hades, que conta a história de Zagreus tentando fugir do submundo, que é a terra do seu pai. Lembrando sempre que esse vídeo é uma revisão resumida do assunto, em que eu comento apenas os pontos principais e algumas poucas das minhas considerações. E se você quiser ir mais a fundo nesses assuntos, siga o meu canal na Twitch, o link vai ficar ali embaixo. Se você também quiser me ver no dia a dia comentando sobre temas que eu acho interessantes, você pode me seguir no Twitter, onde eu falo os meus absurdos com plena tranquilidade. Mas no geral é isso. Sobre o vídeo, como eu comentei, são apenas algumas das minhas visões. O objetivo aqui, além de deixar as minhas visões, é também informar. Então, para isso, as fontes utilizadas serão de vieses diferentes, não necessariamente elas concordarão entre si. Muitas vezes eu espero encontrar fontes que discordem, porque isso faz o diálogo, isso enriquece também todo tipo de análise. E como sempre, daqui em diante as fontes estarão na descrição. Sempre que eu trabalhar com alguma informação, o link estará ali embaixo. Então vamos direto à reforma administrativa. O que é a reforma administrativa? O governo enviou uma PEC ao Congresso com o intuito de alterar o funcionamento do serviço público no geral. Como assim? Essa PEC, que é um projeto de emenda constitucional, envolve vários pontos diferentes ao trabalho dos servidores públicos em que o governo considera que seria importante ou interessante alterar. Eu trouxe aqui alguns pontos principais e vou entrar direto neles. O primeiro ponto principal é que essa PEC só se aplica a novos servidores. Como assim? O que isso significa efetivamente é que todos os concursados até hoje e os concursados que forem chamados até o dia de aprovação dessa PEC, aprovação final e sancionamento do presidente, não serão afetados por ela. O que isso tem de efeito na PEC em si é que isso faz com que os seus efeitos só vão ser sentidos daqui a 50 anos praticamente. Como assim 50 anos? Bem, vamos considerar que vai levar 30 anos para que todos os servidores ativos se aposentem e venham a falecer ou basicamente se afastem do serviço público. Só então teremos a primeira geração de funcionários públicos totalmente incluídos por essa PEC. E aí vamos adicionar mais 10, 20 anos para ser medidos os efeitos reais dessa PEC na economia. Então, a efeito de discussão tanto teórico, mas também como efeito prático, nós estamos falando de uma PEC para o longo prazo, e para o longo prazo verdadeiro, não um longo prazo com o qual o Brasil se acostumou, que é de 4 a 8 anos por todas as eleições. Um outro ponto importante dessa PEC é que ela, além de só se aplicar a novos servidores, ela não inclui parlamentares, magistrados, ou seja, juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, promotores e procuradores, nem militares. E por que isso é importante? Porque uma das maiores justificativas para essa alteração, para essa reforma administrativa, vem da teoria que os servidores públicos possuem super salários. Eu digo teoria porque é discutível de ambos os lados, por isso eu não vou me atrelar a esse detalhe. Mas, se formos considerar pelo nível de salário, os servidores que efetivamente possuem os maiores salários são parte desses grupos que não serão inclusos, o que já levanta alguma preocupação. E o que eu gosto de deixar claro, aliás, quem tiver interesse de ver essas discussões mais a fundo, cheque a minha stream, ela também vai estar na descrição, e nela eu fiz uma leitura muito mais estendida da reforma administrativa. Mas o que isso significa é que a reforma administrativa ela já chega para o Congresso desidratada. Por parte do próprio governo, ela já chega enfraquecida no Congresso. Acredita-se que uma das justificativas para esse enfraquecimento é que seja a tentativa dela ser aprovada com facilidade. E por essa razão eles preferiram não tocar em pontos polêmicos. Na prática, isso significa que pontos importantes vão ser perdidos da reforma. Outro ponto principal dessa reforma é que ela basicamente acaba com a estabilidade de parte dos servidores, excluso os das chamadas carreiras típicas do Estado, que são auditores de receita, diplomatas, por exemplo. Até um dado momento não existe uma definição de quais carreiras serão verdadeiramente incluídas. No caso, essa definição viria por lei depois a ser votada. Outro ponto a ser considerado sobre a nova reforma administrativa seria o fim do regime único, o que criaria regras para diferentes tipos de servidores. O que essa lei efetivamente atinge
seria a ideia de uma flexibilidade maior em relação ao regimento dos servidores, porque hoje os servidores públicos basicamente todos atuam sobre uma mesma linha de diretrizes independente do seu ramo. No plano do governo, são 5 grupos diferentes a serem descritos. Esses grupos eu não vou entrar especificamente em todos eles, porque são variados e cada um deles tem suas próprias regras, porém eu trouxe um ponto de destaque, que seria referente aos funcionários com contrato temporário. Esses funcionários eles não teriam estabilidade, o ingresso deles se daria por meio de seleção simplificada e eles só poderiam ser contratados via necessidade temporária de excepcional interesse público. O que isso significa? Significa que existem mais brechas para situações como a gente está observando no Rio de Janeiro atualmente, com o Itzel, por exemplo, em que os contratos da saúde feitos sobre a emergência do Covid foram fraudados por não precisarem de licitação para esses contratos. Então, quando você inclui uma categoria de funcionários que também se aplicaria nisso, querendo ou não estou comentando especificamente sobre esse governo, mas abrem-se mais brechas futuras para que problemas nesse sentido ocorram. Porém, é só mais um destaque. Outro ponto da reforma refere-se à questão do período de experiência que seria criado para servidores públicos. Basicamente, servidores públicos teriam um período de trainee, em que eles seriam avaliados a todo momento e que a demissão deles, nesses casos, seria mais simples no final desse período, caso eles não tivessem resultados condizentes. Porém, há de se discutir que ferramentas nesse sentido já existem hoje em atividade e que a sua aplicação depende muito mais dos gestores responsáveis do que da lei. Porém, seria criado mais essa ferramenta, e essa ferramenta também mudaria em relação aos grupos que atingiria. Para algumas pessoas, alguns servidores seriam 2 anos, enquanto para outros seriam de no mínimo 1 ano. No caso, para os dois seria um valor mínimo, podendo ser mais. Um outro ponto, esse é um ponto de destaque que aparece bastante na mídia em relação à reforma, seria a questão da demissão do servidor. Que, no caso, a modificação é que hoje um servidor, para ser demitido da sua função, ele precisa ter sido julgado culpado em um processo judicial com todos os recursos julgados, ou então ele só pode ser demitido por questões de infração disciplinar relacionada ao seu serviço. Esse é um outro ponto de debate engraçado ou interessante, no sentido de que já existem ferramentas para a demissão do servidor. O que a reforma efetivamente adiciona é que não é a necessidade de se esperar que todos os recursos sejam julgados para a demissão do mesmo. Ele pode ser demitido durante o processo que esteja correndo na justiça. O fim dos penduricalhos também é uma das questões mais debatidas, e essa é uma questão que seria extremamente importante em relação à diminuição do supersalário dos servidores públicos. Por quê? O que são os penduricalhos a princípio? São a questão das bonificações por tempo de serviço, como os anuênios, triênios, quinquênios, etc., a licença-prêmio, a aposentadoria compulsória, entre outros, e que basicamente englobam todos os benefícios que a gente vê na mídia com a maior parte das reclamações. Porém, se vocês lembrarem do início do vídeo, quem não está sendo incluso nessa reforma? Pessoas do alto escalão do servidorismo público. Logo, quando você tira esses penduricalhos, mas você não atinge pessoas do alto escalão, fica o questionamento. É efetivo? Essa mudança está sendo efetiva? As pessoas que deveriam estar sendo atingidas por ela estão sendo atingidas? Porque é importante refrisar que receber grandes salários por parte de pessoas importantes como juízes e ministros, etc., faz sentido na ideia de que, se eles recebessem baixos salários, eles estariam mais propensos à corrupção. Pelo menos essa é a lógica aplicada para aumentar os salários deles. Porém, o que cria essa confusão, o que cria grandes problemas, é que além dos altos salários, eles têm uma pletora de benefícios enorme. E quando esses benefícios não são atingidos por essa reforma, esse é mais um ponto de desidratação da mesma. E, por último, o ponto que eu quero destacar, que na minha concepção é o ponto mais problemático, é que ela concede o poder ao líder do executivo de extinguir cargos e autarquias. E aí, para você ter uma ideia, alguns dos exemplos de autarquia são os conselhos regionais, agências reguladoras, institutos de pesquisa. E novamente eu não estou falando desse governo específico, mas imagine todo esse poder na mão de um presidente, independente de qual presidente seja. O poder de você pegar órgãos e institutos de pesquisa que estejam publicando informações com as quais você é contrário, e de você simplesmente poder acabar com eles. Eu acredito, e essa é a minha visão pessoal, é que essa parte em específico tira uma atribuição do legislativo, porque hoje as autarquias só podem ser terminadas através de um projeto de lei,
e você dá esse poder diretamente a uma pessoa em específico do executivo, sem uma contrapartida legal forte, em que você começa uma concentração de poder no executivo muito perigosa, no geral. E eu acredito que esse será o ponto de mais resistência na Câmara. Vale destacar que não existe, aparentemente, uma resistência grande na Câmara contra todo o processo em geral, mesmo porque o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele parece estar bastante em acordo com a pauta econômica do Guedes em relação à reforma administrativa, então ele parece ter todo o interesse de passar ela o mais rápido possível, e eu acredito que, como ele faz parte do DEM, que também é o partido do Alocumbre, eles estejam combinando nessa ideia. De toda forma, essa reforma não parece que sofrerá grandes empecilhos para ser aprovada no Senado e na Câmara, mas ainda assim deve enfrentar algumas resistências, principalmente por conta do período de eleição, tanto interno das duas casas, quanto o externo dos vereadores e prefeitos, entre outros. De toda forma, eu acredito que esses são os pontos principais da reforma. Esses pontos de preocupação que eu comentei não são preocupações apenas minhas, até pessoas do mercado financeiro e pessoas de teorias econômicas menos focadas nesse lado, mais focadas na parte do desenvolvimento, mais preocupadas na parte do indivíduo em geral, também apontaram essas preocupações. Então é um questionamento a se fazer para o futuro. Será que tá tudo bem? Será que essa reforma é válida? Será que ela importa como ela deveria importar? De toda forma, esses foram os pontos principais da reforma administrativa comigo, Avalanches, enquanto vocês assistiam a minhas tentativas de sair do submundo no jogo Hades da Supergiants. Se vocês quiserem mais conteúdo como esse, se inscrevam no canal, balancem o sininho, deixem um like, tudo isso ajuda muito a continuar criando esse tipo de conteúdo. E se vocês quiserem se aprofundar mais nesse tipo de tema, me siga no canal da Twitch.